Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Cefa. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2020, e estamos dando início à nossa reunião de estudos da noite. Para nos harmonizarmos, vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 121, cujo título é Espinheiros. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 44. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa dos nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho. E depois, em lugar de abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Convido a todos para nos unirmos numa prece de agradecimento a Jesus, nosso Mestre, que Ele possa, neste momento, nos iluminar, abrir nossas mentes e nossos corações, para que possamos absorver os ensinamentos da noite e que eles possam refletir em nossas atitudes e ações a partir daí. Mestre Jesus, obrigado por estar conosco. Nos envolva na tua paz, para que possamos, fortalecidos na tua esperança, no teu amor, iniciarmos a reunião da noite, envolvidos na tua paz. Que assim seja. Com a palavra, então, o companheiro Marcelo Almeida, que vai falar sobre o tema Sintonia e Homogeneidade, do livro A Imensidão dos Sentidos, ditado pelo Espírito Hamed. Marcelo, com você a palavra. Boa noite. A reflexão da noite é baseada na lição Sintonia e Homogeneidade, do livro A Imensidão dos Sentidos, ditado pelo Espírito Hamed. E Hamed inicia a lição trazendo uma citação do Livro dos Médiuns, que diz o seguinte: uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são as resultantes de todas as dos seus membros e se formam como um feixe. Ora, esse feixe terá tanto mais força quanto for mais homogêneo. Livro dos Médiuns, Allan Kardec.
O texto, ele trata especificamente da relação dos médiuns dentro de uma reunião mediúnica e da importância da unicidade de pensamentos, da sintonia de pensamentos, para que haja harmonia na reunião. Esta afirmação de Kardec, citada por Hamed, ela nos abre um leque de reflexões muito grande sobre a nossa função dentro dos vários grupos que atuamos nos vários momentos de nossa caminhada evolutiva. Então, nós vamos aproveitar as orientações de Hamed para ampliar nossos horizontes para uma visão macro das relações sociais. Sairemos das reuniões mediúnicas e analisaremos a questão sintonia e homogeneidade nos outros grupos sociais que frequentamos. E vamos iniciar trazendo a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E os benfeitores espirituais respondem que muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, influenciamos e somos influenciados continuamente. E dependendo do nível de influenciação e da qualidade das ondas mentais que trocamos com o grupo que convivemos, nos fortalecemos ou adoecemos, física ou espiritualmente, ou as duas coisas juntas. Hamed cita na lição que, normalmente, não fincamos nossas raízes mentais, emocionais e espirituais o suficiente na realidade espiritual da vida. Ou seja, estamos muito focados, normalmente, com o lado material. Aqui identificamos uma grande dificuldade. Somos trazidos à matéria, nascemos aqui neste planeta, reencarnamos aqui para desenvolver o nosso lado espiritual. Porém, nos iludimos quando chegamos, esquecemos do que combinamos e acreditamos que a matéria é o fim e não o meio para atingir o nosso principal objetivo, que é o crescimento e evolução espiritual. Precisamos retornar daqui melhor do que chegamos. Jesus explica essa nossa inconstância nas questões espirituais quando narra a parábola do semeador e nos compara à semente que cai em terrenos pedregosos, cujo sol das provações queima rapidamente nossas raízes que não têm profundidade. E com isso não conseguimos recursos, água, nutrientes para resistir ao calor das dificuldades. Não temos raízes para superar as dificuldades aprendendo com elas. Ou muitas vezes somos como as sementes que caem entre os espinheiros e devido à superficialidade dos nossos valores morais e do entendimento real da vida, nos deixamos envolver pelas dificuldades e sucumbimos, sufocados pelos problemas. Ao invés de utilizar os nossos problemas para o nosso crescimento e aprendizado, que é para isso que eles estão aí, nós sucumbimos e perdemos a oportunidade. Muitas vezes tiramos uma nota baixa ou até um zero numa oportunidade de crescimento que o Pai maior coloca para nós. E quando isso nos acontece, costumamos perguntar: onde está Deus? Onde está Jesus? Onde estão os bons espíritos? Onde está o meu espírito protetor? Estava de férias? Por que não vieram me ajudar? Nós já podemos
responder, né? Nós podemos responder para nós mesmos. Deus está e sempre esteve em todos os lugares, nos envolvendo. Nós é que não o percebemos, pois estamos conectados em outras faixas vibracionais que nos impedem de sentir a presença divina em nossas vidas. Nos conectamos a situações que não percebemos o divino que está ao nosso lado. E dessa forma, em épocas de estiagem, cita Hamed, estiagem na superfície, não temos uma fonte de suprimento que nos alimenta e nos fortalece, vitalizando nossa intimidade. Talvez o caminho que estamos buscando Deus precisa ser repensado, precisa ser remodelado, porque estamos no local certo. Chegamos aqui com a bagagem em potencial, com todas as ferramentas necessárias para tirar 10 nesta prova, nesta encarnação. Nós temos condições de crescer e florescer onde Deus nos plantou. Precisamos fortalecer nossa ligação com Deus, através da mudança de nossos hábitos mentais, observando o que nos fortalece e priorizando esse tipo de conexão mental, e descartando o que nos enfraquece, nos desconectando dessas energias que nos enfraquecem. Hamed continua dizendo que todos os grandes pensadores da humanidade sempre nos incentivaram a que aprofundemos nossas raízes intelectuais e emocionais nas bases veneráveis da existência humana, naquilo que realmente importa e faz sentido. Paulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo entre os gentios, reporta-se em sua pregação aos atenienses a unicidade do Criador e suas criaturas. A conexão entre Criador e criaturas. Porque nele, no Pai, vivemos, nos movemos e existimos. Daí a necessidade de estarmos conectados a Ele para aproveitar de toda essa energia equilibrada que nos envolve. Aprofundar as nossas raízes intelectuais e emocionais nas bases dignas da existência humana é algo muito além da matéria que vivemos hoje, onde Paulo de Tarso exemplifica. E o Mestre Jesus, ele nos orienta nesse sentido na parábola da casa sobre a rocha, onde ele nos ensina que precisamos construir a nossa vida sobre bases sólidas do Evangelho e não sobre a areia da materialidade. Precisamos da matéria, mas ela é um meio para atingirmos os nossos objetivos aqui nessa encarnação. Necessário se faz que busquemos as terras profundas do conhecimento interior, identificando a essência divina que trazemos em nós desde a nossa criação. Deus gravou em nossa consciência as suas leis. Este é o nosso ponto de conexão com a onipresença divina, segundo Hamed. Como nos fala Paulo de Tarso, no Pai, vivemos, nos movemos e existimos. Mas a maioria de nós ainda não sabe se conectar e usufruir desta presença divina
como uma forma de vida, continuamente. Alísio Cerqueira, filho, nos fala sobre a tríade do conhecimento. É necessário conhecer, sentir e vivenciar. Conhecer os ensinamentos, sentir Jesus e vivenciar Jesus. Este é o verdadeiro significado, objetivo de nossa vida aqui na Terra. Quando isto fizer sentido para nós, que Jesus é o caminho para a nossa felicidade, com certeza nos esforçaremos para praticar os teus ensinamentos. E estaremos aí no caminho da sintonia com o Pai. Quando aprofundamos as nossas raízes no conhecimento do verdadeiro sentido da vida, conseguimos perceber e nos conectar com o divino em nós. À medida que eu reconheço o divino em mim, consigo me conectar com o divino que nos envolve o tempo todo. É novamente uma questão de sintonia. Precisamos então descobrir a nossa tomada interior e conectá-la com Deus, na energia divina que estamos imersos, e aproveitar desta riqueza que está ao nosso lado. Deus é onisciente e onipresente. Está em tudo e em todo lugar. Nós é que ainda não estamos 100% com Ele. E Hamed continua. O universo é a projeção da mente divina. E nós, como criação, vivemos interdependentes no idealismo superior. Somente quando tomamos consciência da necessidade de fazer uma perfeita conexão com a nossa profundidade sagrada, é que passamos a ter uma ampla visão de unidade com a vida cósmica. Eu formo uma conexão com o meu interior, me afinizo com ela e estou apto a identificar esta conexão com o Pai, com esta energia que nos envolve. É preciso, então, ancorarmos nossos alicerces na base divina que há em todos nós. E este ancoramento de unidade com a vida cósmica, ele passa indubitavelmente pelo processo de autoconhecimento, auto-perdão e entendimento do meu principal objetivo de vida nesta encarnação. Quando eu começo a ter consciência de que o meu principal objetivo é o meu melhoramento, todo o restante começa a ficar mais fácil e menos trabalhoso. Novamente, precisamos sentir, conhecer e vivenciar os ensinamentos que Jesus trouxe. Na verdade, é conhecer, sentir e vivenciar. Quanto mais nos conhecemos e buscamos nosso crescimento interior, mais alongamos nossas raízes dentro de nós mesmos, encontrando aí a nossa essência divina, nos permitindo essa conexão com o divino que nos envolve. Quanto mais criamos raízes, mais crescemos para Deus, mais nos sintonizamos com Ele. Criamos raízes interiores. É um processo de homogeneização com Deus. É o subir aos montes, como nos convida Jesus. É elevar, é internalizar condições vibratórias cada vez melhores e homogêneas com os ensinamentos de Jesus.
nosso mestre. E Hamed continua: se os membros de um grupo mediúnico estiverem apenas obedecendo regras e padrões prescritos para o dia da reunião, desde quando acordam até o horário pré-estabelecido para o seu início, podem estar apenas a serviço de fórmulas superficiais e bem estreitas. Quando reconhecemos nossa junção com tudo o que existe, ampliamos o nosso conceito de sintonia. O espírita, participante de reunião mediúnica, ele tem um cuidado especial quanto ao dia da reunião. E esta fala de Hamed, que está no slide, nos leva ao entendimento de que é necessária uma construção diária, todos os dias, para a manutenção da unicidade de pensamento no bem. Independente da reunião mediúnica ou do contexto que estamos inseridos, importante lembrar que estamos constantemente reunidos com alguém, encarnado ou desencarnado, ou envolvidos com alguma coisa. E aí, não basta movimentos padronizados, preces decoradas, equilíbrio de um dia só. Precisamos cuidar do que pensamos constantemente. Isso é que vai nos dar equilíbrio no nosso lar, no nosso trabalho. Esse equilíbrio depende da nossa busca, da nossa sintonia com o canal do Pai. Depende do nosso padrão moral que estamos construindo. Porque não é possível obter sintonia vibratória unicamente com comportamentos estereotipados e posturas programadas. Precisamos nos colocar como aprendiz de Jesus. E se colocar como aprendiz de Jesus, ser cristão, não é utilizar uma máscara, uma fantasia, uma beca que se coloca nos dias da reunião na casa espírita, sejam elas presenciais ou virtuais, sejam elas mediúnicas, de estudo, evangelização ou outras. Depois que termina, guardamos a beca e voltamos a ser nós mesmos. Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar. Isso não só nas reuniões espíritas, mas no dia a dia da nossa vida. É como na música cantada por Vando: não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Você quer à frente das coisas, olhando de lado. Sintonizar-se quer dizer perceber a razão incomensurável e coesa da existência humana, que preenche o vazio que acreditamos existir entre os seres humanos. O sentimento de solidão ou vazio que acreditamos existir em nossas vidas e nas relações com o outro e até com Deus é o resultado da nossa incapacidade de perceber a presença divina, pois ainda não desenvolvemos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, como alertou Jesus. Existe um vídeo chamado Planeta Terra é um Ser Vivo. Eu vou deixar o link desse vídeo no chat para quem se interessar. É um vídeo bastante interessante que mostra a inter-relação dos seres e do planeta que Deus criou.
onde o autor ele relata a teoria chamada de teoria de Gaia, mostrando as relações intrínsecas entre os seres, esclarecendo como tudo está interligado. Exemplo: através dos chakras, os nossos centros de forças que interligam os meridianos, que são os pontos de acupuntura, estudados inicialmente pelo Oriente, estamos num constante processo de retroalimentação com o planeta e todos os seres que existem. Ou seja, quer salvar o planeta, comece buscando o seu equilíbrio. Haroldo Dutra cita que nós somos co-criadores neste momento, porque através da geração da nossa energia mental, nós estamos transformando, ajudando a transformar o nosso planeta. Qual é o direcionamento que devemos dar aos nossos pensamentos para estabilizar esta conexão com Deus? Desatar os elos da ilusão nem sempre é uma tarefa fácil, cita Hamed. Quanto mais superficial for a visão da unidade entre as coisas, mais a pessoa fica dominada por uma realidade fragmentada. No entanto, quanto mais ela for desenvolvida espiritualmente, mais verá a profundidade e o significado das criações e das criaturas. À proporção que a humanidade evolui, a alma humana se alarga, amplia seus conceitos, supera barreiras e desobstrui fronteiras. O estudo, o conhecimento, o autoconhecimento é o caminho mais curto e promissor para alcançarmos a verdade que liberta, como nos fala Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer para sentir, para depois avaliar e estar disposto a mudar o que não está de acordo com os nossos objetivos. À medida que evoluímos moral e intelectualmente, nos universalizamos e temos a chance de descobrir a multiplicidade das relações por todo o mundo, como relata Hamed, e ainda como nos relacionamos com o todo. A melhora na nossa condição evolutiva aumenta o nosso sentimento de pertencimento, de gratidão em relação a Deus, à natureza, aos outros, porque reconhecemos a interdependência que existe entre tudo que existe. E isso nos leva também ao reconhecimento da responsabilidade que temos em relação a tudo que nos cerca. Somos co-criadores nessa questão. Passamos a perceber que o que fazemos, pensamos, impacta no todo, pois também somos parte dependente desta imensidão que nos cerca. E Hamed continua: ora, esse feixe tanto tempo, esse feixe terá tanto mais força quanto for mais homogêneo. Diante de tantas atribulações que a vida material ainda nos exige, como fazer para ampliar e estabilizar por mais tempo nossa conexão com Deus, com o divino? É um trabalho de formiguinha, né? Dia após dia, hora após hora, oportunidade após oportunidade. Não iremos conseguir esta harmonia do autoequilíbrio comprando no Mercado Livre, porque já recebemos a semente quando Deus nos criou. Para cultivá-la e fazê-la produzir,
Precisamos adubar o solo dos nossos corações com os adubos da disciplina, do trabalho, da perseverança no bem. Somente assim conseguiremos produzir 60 ou 100 por um, como ensina Jesus na parábola do semeador. A força moral de Jesus vinha da retidão de suas atitudes com o divino. Sendo ele nosso modelo e guia, devemos sempre, mas sempre, nos referenciar nele diante das situações cotidianas. Como Jesus, o que Jesus faria neste momento? Quanto mais consciência temos de tudo que nos cerca, do funcionamento das leis naturais, que são as leis de Deus, menos trabalhosa se torna a nossa vida, pois passamos a compreender, ao invés de resistir ao aprendizado. Na sexta-feira passada, Haroldo Dutra fez uma live no canal da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, que foi muito boa, por sinal, e uma frase me chamou muita atenção. Ele cita que estamos vivendo momentos delicados e que precisamos ter uma atenção especial em manter o nosso equilíbrio psíquico e não deixarmos que a violência nos sequestre. O que é isso? Vou dar um exemplo. Você está dirigindo, mantendo uma velocidade compatível com a via e, de repente, o motorista que está atrás de você se incomoda com a velocidade que você está trafegando. Ele resolve, então, fazer uma ultrapassagem, tirando um fino no seu veículo e buzinando continuamente enquanto ultrapassa, registrando assim que não concorda com a sua forma correta de dirigir. Se você se contamina com ele e se aborrece, esbraveja, xinga ou faz coisa parecida, entrando na frequência dele, você entrou em sintonia com ele. Ocorreu uma homogeneização de ações e a violência te sequestrou. O Haroldo Dutra, nessa live, ele coloca a importância de nos vigiarmos no dia a dia para que isso não aconteça. E aí? Temos um ponto importante. Por quem eu quero deixar me influenciar? Nós estamos conectados uns aos outros com ou sem consciência disso. Em função das nossas convivências e realizações, estaremos sempre formando um feixe, como diz Hamed, como nos fala Kardec, ou como uma legião, como os espíritos informaram a Jesus quando curavam o menino endemoniado. É muito importante refletirmos com quem estamos imantando mentalmente e formando um feixe. Quanto mais homogeneidade de vibrações e intenções temos com os grupos que nos envolvemos, mais fortes e resistentes se torna o feixe, tanto para o bem como para o mal. Por esta razão, precisamos cuidar de nossas relações mentais, cuidando de nossas práticas cotidianas, que é o que nos organiza em feixe. E Hamed conclui dizendo: é compreensível nossa dúvida ou indignação diante dos processos da natureza que ainda ignoramos. Por exemplo, se fosse possível contarmos a uma semente de laranja que nela existe a própria laranjeira, talvez ela duvidasse ou não aceitasse. Todos nós trazemos a semente do entendimento e do progresso dentro de nós. Somos capazes de produzir 100 por um, como Jesus nos ensina na parábola do semeador.
Estamos predeterminados a sermos perfeitos como Jesus um dia. Isto é uma lei de Deus. Para que isto aconteça, precisamos disponibilizar em nós as condições necessárias para que a semente que trazemos se transforme numa árvore com raízes profundas nas terras férteis do Evangelho de Jesus e que cresça em direção a Deus. A sintonia e a homogeneidade começam a acontecer e vai se ampliando quando nós começamos a perceber que nada acontece à toa. Tudo tem motivo na nossa vida. Mesmo quando esse acontecimento que chega tende a nos revoltar. Fazer a escolha de aprender com o que não estava esperando e não estava nas suas expectativas, na sua programação, mas chegou até você. Uma demissão, alguém que você ame muito, porém não consegue se entender tão bem, a perda de um ente querido, uma separação, uma violência que pratiquem com você, um baque financeiro, um acidente trágico, enfim. Começar a fazer o exercício de aprender com estas oportunidades é acreditar que Deus é justo, perfeito e que nada nos acontece sem necessidade. Para nos sintonizarmos com a divindade, precisamos senti-la, vivenciá-la, acreditando e buscando aprender a sermos melhores nos processos que estamos inseridos. E, neste momento, agradecemos a presença de todos aqueles que nos assistem neste momento, e convidamos a todos que nos acompanhem na prece de encerramento do estudo reflexivo na noite de hoje. Vamos, neste momento, cerrar os nossos olhos, se colocar numa posição confortável, e afinar a nossa conexão com o Pai Maior. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, queremos te agradecer neste momento pelas oportunidades de aprendizado, pela vida, por tudo aquilo que recebemos de Ti. E que a Tua luz e que a Tua paz nos fortaleça neste momento, para que possamos aproveitar as oportunidades de aprendizado da melhor forma possível. Que neste momento a Tua luz e a Tua paz esteja presente em todos os lares que necessitam. E assim, Jesus, te agradecemos pelo estudo, pela oportunidade da noite, e permaneça conosco. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado e até a próxima palestra, até o próximo estudo reflexivo. Grande abraço.